Oi, nesse vídeo eu vou mostrar para você como a gente vai obter esses dados das variáveis que criamos no vídeo anterior na tela. Então, aqui nessa parte var, nós criamos as variáveis e o nosso programinha, nós colocaremos ele inteiro entre o início e o fim algoritmo. Perceba que aqui no nosso programa nós temos vários locais que estão em verdinho e após o barra barra. Quando a gente coloca o barra barra, ele transforma todo o texto na sequência aqui em verde. Isso significa que são os comentários do nosso código-fonte. É muito importante colocarmos comentários no nosso código-fonte para que qualquer pessoa que for visualizar o nosso código posteriormente consiga entender o que nós digitamos aqui. Então, nesse local, eu vou colocar um comentário aqui obtendo os dados através do teclado. Vamos utilizar aqui dois comandinhos bem legais. O primeiro comando é o escreva. Escreva por quê? Porque eu estou... escreva aqui. Eu estou falando para o Visual G, essa plataforma aqui. Escreva na tela. Nós temos que orientar o nosso usuário ao que ele vai fazer, o que ele precisa fazer, né? Então, aqui escreva, entre aspas duplas, ó, entre parênteses, eu abro e eu fecho. Coloco aqui as espinhas duplas sempre no escreva. Vou colocar uma mensagem aqui, informe seu nome. Vou colocar sinal de 2 pontos e vou dar um espacinho, porque senão quando o usuário for digitar a informação na tela, o nome vai ficar grudadinho aqui no sinal de 2 pontos e vai ficar muito feio visualmente isso, não é legal para o usuário, né? Então, Enter. Aí eu falei para o Visual G, escreva na tela, informe seu nome. Só que como eu obterei do teclado esses dados? É através do comando leia. Então, eu vou dizer leia, abre e fecha parêntese, leia do teclado o que, não importa o que a pessoa digitar, e armazene na variável nome. Por quê? Porque eu pedi para ele informar o seu nome, para que ele armazene as variáveis no local correto, na variável correta, certo? Vou fazer a mesma coisa com a idade. Primeiro, eu vou orientar o usuário o que ele deve fazer. Então, escreva sinal de aspinha dupla e dentro do sinal eu vou colocar qual a sua idade. Vou dar um espacinho e vou utilizar o comando leia para que o usuário digite no teclado a idade dele e eu vou armazenar o que ele digitar na variável idade. Farei a mesma coisa com o salário. Escreva, abre e fecha parêntese, abre e fecha aspinha, e dentro dele eu vou escrever informe seu salário. 2 pontos. Prof, eu coloquei, por que você está colocando acentuação aqui dentro, né? Se na variável você não coloca, gente, numa variável eu não posso jamais colocar acentuação e nem caracteres especiais, tá? Isso é válido para qualquer linguagem de programação. Como aqui eu vou colocar essa informação na tela, ela não será utilizada dentro da programação, ela é uma informação que é jogada na tela simplesmente. E ó, ela está dentro de uma cadeia de caracteres. Tudo que está entre aspas duplas, eu posso escrever o que eu quiser. Se tivesse cedilha, que é um caractere especial, eu poderia utilizar também, tá? Então, informe o seu salário. Eu vou ter que armazenar, então leia do teclado alguma coisa e armazene na variável salário que o usuário informar. Agora, no login, eu vou mostrar para vocês como você vai fazer atribuição de valores, porque eu não quero que o usuário digite lá, ah, sim, eu estou logado. Ah, não, eu não estou logado. É eu, programador, que vou definir isso, né? Então, eu vou colocar um comentário aqui com vocês, atribuindo valor à variável. Para atribuir valor a uma variável, primeiro eu coloco o nome dela, sinal de menor e tracinho, isso é o sinal de atribuição de valor no Visual G. De uma linguagem de programação para outra vai mudar, isso também é lógico. Como a nossa variável ela é do tipo lógico, ele só aceita 2 valores, ó, o verdadeiro,
ou o valor falso. Perceba que quando eu escrevo verdadeiro ou falso, elas ficam em vermelhinho. Isso significa que são palavras reservadas do visual G, tá? Então, eu vou deixar ali, por exemplo, o verdadeiro. Quer dizer que o meu usuário, sim, ele estará logado. Agora eu vou mostrar aqui na tela. Eu vou rodar primeiro o programa para vocês verem o que está acontecendo. Programa. Ou você ainda pode executar ele através aqui da teclinha Run. Oi. Nesse programa eu vou ensinar você, vou mandar aqui para o programa 2, eu vou te ensinar a trabalhar com os tipos de variáveis, ou seja, a obter os dados através do teclado. E também a mostrar eles na tela, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, quando a gente vai obter algum tipo de informação do usuário e mostrar na tela e fazer o nosso programa executar, tudo isso a gente vai fazer dentro desse azulzinho aqui, que está início e fim algoritmo. Então, todo o nosso programa vai rodar dentro dessa seção aqui. Na seção var, a gente somente vai criar as nossas variáveis. Então, vamos obter os dados do nosso usuário através do teclado. Para obter o dado através do teclado, o que nós faríamos? Colocaríamos aqui o comando leia. Leia quer dizer leia de algum local, né? Ele é do teclado. Vou abrir parêntese e vou fechar. Dentro dos parênteses, eu vou dizer leia lá do teclado e armazene na variável nome o que o usuário digitar. Só que olha só, se a gente deixar assim, o que é que vai acontecer? Para executar o nosso algoritmo, você aperta a tecla F9 do teclado ou acessa aqui o menu Run, rodar algoritmo. Ó, ele vai ficar piscando assim na tela. Ele está esperando que o usuário digite alguma coisa, mas o usuário não sabe o que digitar, porque nós programadores não informamos isso a ele. Então é importantíssimo que a gente informe para o usuário o que é para ele fazer, senão o cursor vai ficar piscando assim e o usuário não vai saber o que fazer. Então, vou finalizar essa telinha aqui, apertando a tecla S do meu teclado. Eu vou fechar ela. Então, antes do comando leia, eu vou colocar outro comando. Vou colocar o comando escreva. Ou seja, eu estou falando para o Visual G, escreva alguma coisa na tela. E eu vou colocar abre dentro dos parênteses, porque é uma função escreva. Abre e fecha o aspa dentro das aspinhas. Isso é regra do Visual G. Então, eu vou colocar aqui, qual é o seu nome? E vou dar um espacinho. Eu vou dar esse espacinho aqui, senão quando o usuário for digitar lá na tela, lembre que o comando leia, ele fica com o cursor assim, piscando, esperando a gente digitar. Se eu não colocar esse espacinho aqui, o nome vai ficar grudado com a pergunta. Ó, eu vou executar agora. F9. Olha que legal. Qual o seu nome? Então, agora o usuário já sabe o que fazer. Então, ele sabe que deve digitar o nome. Eu vou colocar aqui a tia do TI. É o nome. Enter. Finalizou aqui a execução. Como ele finalizou a execução? Porque eu não tenho mais nada aqui no meu código. Então, vamos colocar os demais dados, né? Vamos obter ali a idade do usuário. Então, escreva... entre aspas, vou escrever qual a sua idade. Vou dar um espacinho, vou utilizar o comando leia e vou armazenar o que o usuário digitar agora na variável idade. Isso se chama organização, porque se eu estou pedindo para ele digitar a idade, obviamente eu tenho que armazenar o valor da idade em uma variável que seja correspondente a ela. Então, vou obter aqui agora o salário. Escreva, entre aspas, né? Qual o seu salário? E vou usar aqui o comando leia salário. Porque eu quero que ele armazene nesse local aqui o salário da pessoa. Já a variável login, eu não vou pedir para o usuário
informar ela para mim, eu que vou atribuir um valor para ela. Então, agora eu vou ensinar para você como fazer a atribuição de valores às variáveis, pois muitas vezes nós precisaremos atribuir esses valores, né? Então, vou colocar um comentário aqui. Comentários dentro do Visual G, nós utilizamos o símbolo barra barra, perceba aqui que nós temos vários, né? Então, o que está em comentário, no momento da execução, ou seja, quando a gente roda o algoritmo através aqui do run, rodar, ou do botãozinho F9, ele vai ignorar o que a gente coloca no comentário. Mas o comentário ele é importantíssimo para quem está lendo o nosso código, né? Para que ele entenda o que é que a gente fez afinal. Então, vou colocar aqui, atribuindo valor à variável login. Vou colocar ela em maiúsculo aqui. Então, para atribuir valor a uma variável, eu vou colocar o nome dela e eu vou utilizar esse símbolo aqui de menor e tracinho, tá? Então, o que eu vou colocar nessa variável? Como a variável login é do tipo lógico, ela recebe somente os valores verdadeiro e falso. Perceba que quando eu digito o nome ao verdadeiro, ele muda aqui do preto para vermelho. E se eu digitar aqui falso, também. Então, ela só pode receber um desses valores, porque o valor lógico só aceita ou verdadeiro ou falso, tá? Então, eu vou simular aqui nessa primeira situação que a pessoa vai ter o login negado, né? Então, eu vou atribuir o valor falso. Vamos executar esse nosso código e ver se ele realmente vai solicitar aqui os dados. Então, run, qual o seu nome? Vou escrever aqui, a tia do TI. Sua idade, 18. O salário da tia do TI, vou colocar aqui R$800,31. E ele finalizou a nossa execução. Perceba aqui, ó, ele nem pediu aqui o meu login. Então, eu, programador, que atribuí o valor falso ao login da tia do TI. Por quê? Porque eu não quero que ela acesse aqui o sistema no caso, né? Então, como que eu sei se ele realmente atribuiu as variáveis corretas, o que o usuário digitou aqui na tela, né? Ele digitou a tia do TI, 18, o salário. Um dos locais que eu posso verificar é nessa parte superior, a área das variáveis de memória locais e globais. Então, a variável nome é do tipo caractere e atualmente ela tem o valor a tia do TI, que é exatamente o que eu digitei aqui. A variável idade é do tipo inteiro e ela tem 18, que é o que nós digitamos. A mesma coisa é o salário, R$800 e alguns centavos. E também aqui a variável login, ó, que ela nem foi solicitada, mas nós atribuímos o valor aqui no código, ó, variável login está com valor lógico falso. Agora vamos fazer a seguinte simulação. Eu quero testar se essas variáveis realmente estão com os valores, né? Vamos imprimir esses dados na tela. Então, para imprimir os dados na tela, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Vou colocar aqui um comentáriozinho, né? Imprimindo os dados na tela. Para isso, eu vou utilizar o comando escreva. Vou te ensinar a usar o comando escreva de outra forma agora. Então, escreva, entre aspas, sempre o que eu, programador, escrevo, que eu quero que seja mostrado na tela, que não está numa variável, eu vou colocar entre aspas duplas, tá? Vou colocar assim, nome, sinal de 2 pontos e vou dar um espacinho. Vírgula, por quê? Porque eu quero que depois do nome ele mostre o que está na variável nome, que é a variável que nós criamos aqui. Vou dar um enter, vou falar aqui, escreva, entre aspas duplas, vou colocar aqui idade, vou dar um espacinho, vírgula, idade. Perceba que sempre que nós estivermos trabalhando com variáveis, ó, ela fica pretinha, tá? Cuide para colocar os nomes das variáveis exatamente igual, senão vai dar erro no teu código também. Vou colocar aqui entre aspas duplas o salário, sinal de 2 pontos, vírgula, salário. E o login, como que eu posso colocar? Eu vou colocar aqui como situação do login, para que veja se a pessoa está logada ou não. Então, situação, login, vírgula.
Para imprimir uma variável que é do tipo lógico, eu vou fazer da mesma forma. Login. Vou executar aqui contigo. Executar. Seu nome, a tia do TI. 25, idade, salário 789,99. Olha que legal! E ao mesmo tempo, olha que estranho. Ó, ele imprimiu aqui nome, a tia do TI, só que ele grudou aqui com o próximo campo, que é idade. E 25, ele grudou com o salário e com a situação do login. Como que eu resolvo isso? Para tudo eu tenho uma solução. Aqui no comando escreva, ao invés de utilizarmos o escreva, vamos utilizar escreval. Estou colocando aqui a letra L. Isso significa escreva e pule uma linha. Escreva, pule uma linha. Escreva e pule uma linha. Olha o que vai acontecer. Vou executar aqui. Vou colocar a tia do TI, o nome. Idade 25. Salário 568,87. Olha que legal, já melhorou a situação, né? O nome, a tia do TI, idade 25, salário 568, situação do login, falso. Por que falso? Porque nós atribuímos o valor falso. Se tivéssemos atribuído o valor verdadeiro, apareceria verdadeiro. Mas vamos melhorar essa situação aqui. Vamos supor que a gente quer que aqui apareça relatório de login e pular uma linha antes dessas informações, porque está bem bagunçadinho esse código. Como nós fazemos isso? Se eu quiser colocar uma linha em branco no código, eu quero uma linha em branco antes de começar a escrever esses dados aqui na tela, imprimir o que já foi solicitado ao usuário. Eu vou utilizar o comando escreval, abre e fecha parêntese. Observação: dependendo da versão que você estiver utilizando do seu Visual G, você vai ter que colocar aqui dentro as aspinhas, sem colocar nenhuma informação. Nessa versão que eu estou utilizando agora, que é o 3.0.6.5, você não precisa, o que é muito legal. Então, eu vou pular uma linha, vou colocar mais um escreval aqui, e eu vou colocar um textinho bonitinho com uns enfeites, chamado asterisco. E eu vou escrever aqui, relatório de login. Eu vou coloquei os asteriscos somente a nível de enfeitezinho, para ficar bonitinho para o usuário. Então, eu vou colocar mais um escreval, abre e fecha aqui. Então, esse comando aqui, ó, ele limpa a linha. Até vou colocar um comentário para você. Limpa a linha não, ele pula a linha. Pula a linha, ou deixa a linha em branco. Sem nada, né? Perceba que você pode colocar comentário onde você quiser, mas o ideal é sempre colocar aqui na parte superior, fica melhor o código, né? Então, vou executar aqui o nosso código, rodar o algoritmo. Qual o seu nome? A tia do TI. Idade, 23. Salário, vou colocar 6.897,31 centavos. Olha que bacana que ficou essa impressão de dados na tela. Então, ficou aqui o nosso enfeite, né? Os asterisquinhos, que parecem estrelinhas, relatório de login. Ó, ele pulou uma linha antes, escreveu o relatório de login, que é esse comando. Pulou mais uma linha, que é esta linha aqui, e colocou os dados na nossa tela. E aí, você gostou?